Meu caro amigo nerd, chegou a hora da gente fazer aquele balanço geral do que foi este ano de 2021 e trazer aqui em primeira mão para vocês 48 produções realizadas em 2021. Então, senta aí porque a gente tem uma retrospectiva recheada de coisa boa para vocês. Sem muito papo, bora! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo do ano aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui a sua inscrição. Clica aí no sininho para poder receber os avisos sempre que tiver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que é por lá que a gente posta tudo antes daqui no canal. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente deixe o seu like, que isso ajuda bastante o nosso trabalho, que foi um trabalho de um ano inteiro. Mais uma vez, já agradeço a vocês pela paciência, pela cordialidade, por estar com a gente aqui durante todo esse período. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu desde o começo desse ano. E olha, vou dizer para vocês, vocês vão achar que tem produção aqui que, caramba, já passou tanto tempo e eu achei que nem era desse ano, e é desse ano. 2021 foi uma festa. Então, meu amigo, senta aí que a gente vai começar esse passeio agora. Janeiro. Começamos o ano então com WandaVision, exatamente. Abrimos com Marvel e Disney e trouxe aí o casal mais querido deste universo fantástico aí dos Vingadores, dentro de uma situação distópica onde eles não sabem diferenciar o que é realidade e o que é fantasia. Então, os eventos que acontecem nessa série são exatamente depois de Vingadores Ultimato e daí pra frente. Cara, essa é uma daquelas séries que valorizam demais os personagens. No início, o pessoal torceu o nariz, mas ao seguir os caminhos dos seus episódios, foi um espetáculo. WandaVision abriu 2021 e com chave de ouro. Fevereiro. Começamos fevereiro, então, no dia 5 exatamente, com a série Cidade Invisível. Uma grande surpresa, ela é uma série direta da Netflix, é uma produção brasileira, cara, é sensacional, são apenas 7 episódios e a direção é do Carlos Saldanha, exatamente, o cara que fez A Era do Gelo, e a história conta a história de um detetive que está atormentado pelas investigações de um assassinato e ele se envolve em uma batalha entre o mundo visível e um reino subterrâneo habitado por criaturas folclóricas. Cara, é sensacional essa série. E ela tem o Marcos Pigossi, a Alessandra Negrini, o Fábio Lago, uma série de atores brasileiros sensacionais. E, cara, os efeitos não são assim, show de bola, mas eles entram dentro de um contexto da fantasia que a gente tanto almeja para um mercado brasileiro e tá lá. É muito bom, vale a pena você assistir. Superman e Lois, a série que para muitos, quando saiu os trailers e tudo mais, o pessoal ficou torcendo o nariz, mas na verdade é um show, galera. É um show, eu mesmo torci o nariz e calou a minha boca essa série. Bom, ela estreou no dia 23 de fevereiro, ela é original do canal CW e ela tem 15 episódios. A história conta que, após anos enfrentando os vilões megalomaníacos, monstros, invasores alienígenas, o Superman e a famosa jornalista Lois Lane, sua esposa, retornam à cidade de Smallville para criar seus filhos adolescentes Jonathan e Jordan. Só que os desdobramentos dessa vida deles que eles procuram ter pacatamente são sensacionais, são personagens incríveis, vale muito a pena vocês assistirem. Março abre com aquele carinho no coração. Liga da Justiça de Zack Snyder, exatamente o Snyder Cut 4 horas que nós batalhamos anos aí para que viesse realmente à tona, brigamos contra a Warner, brigamos com todo mundo e finalmente tivemos aí o Snyder Cut. Ele foi lançado no dia 18 de março e ele é basicamente o que nós vimos
entre aspas, pelo menos algumas partes do que o Joss Whedon entregou. Só que agora, com respostas, meus amigos, com lacunas que não foram preenchidas e foram recortadas para poder apressar a produção. E aqui a gente tem entregue um dos melhores filmes do Zack Snyder, pelo menos na minha opinião, que inclusive isso diverge muito na internet desde que o filme foi lançado e tudo mais, mas sem sombra de dúvida nenhuma, o Snyder Cut satisfaz, entrega a Liga da Justiça que ela realmente merece e é sensacional. Vale muito a pena vocês assistirem. Falcão e o Soldado Invernal, essa série, que espetáculo, cara! Falcão, são 6 episódios, cara, que são muito bem trabalhados, entregam novos personagens que canonizam ainda mais toda a série de eventos que são comuns dos quadrinhos da Marvel, só que agora transpostos pro MCU. E, cara, que valorização, como os personagens ficaram profundos. A gente tem a gente Sharon Carter, nós temos referências a X-Men, temos o novo traje do Falcão, temos o braço de adamantio, não, de vibranium. Cara, tem tanta coisa legal nessa série, e assim, são eventos muito pé no chão, muito mais além do que a gente está acostumado com os grandes heróis da Marvel, só que agora num clima de investigação, num clima de suspense, e claro, tem um Capitão América novo na história. Se você ainda não assistiu, corre lá no canal Disney Plus e assiste, que é sensacional. Godzilla vs Kong. Sim, meus amigos, esse ano foi o ano da grande batalha dos gigantes cara, foi assim, foi muito esperado. Eu praticamente sou um fã dos Tokusatsu, sou um fã dos Kaijus, e assim, assisto isso desde pequeno, e ver o confronto dessas duas gigantescas feras foi sensacional. Tem lá os seus defeitos, o filme deixou a desejar em muitos detalhes, mas, cara, francamente, diferente do que foram nos outros filmes, Godzilla vs Kong entrega o que a gente quer, a luta dos monstros, sem contar um spoiler, não sei se vocês já assistiram, mas mais um personagem gigantesco e colossal que faz parte desse universo, também faz parte desse filme e é sensacional. Vale muito a pena porque o duelo desses titãs realmente abalou as estruturas do cinema. Invincible ou Invencível, exatamente, a série animada do canal Amazon foi entregue para nós no dia 25 de março, com 8 episódios, trazendo mais aí um pouco dessa nova fase que as séries estão trazendo pra gente. Então são super-heróis numa distopia. E aqui a gente tem a história do adolescente Mark Grayson, que é um jovem como qualquer outro, exceto pelo seu pai, que é um super-herói conhecido como Omni-Man. Conforme o Mark vai desenvolvendo os seus poderes, ele descobre que o legado do seu pai não é tão heróico quanto parece. É sensacional, é violência, é pancadaria honesta, é sangueira pra todo lado, e assim, o Amazon não tem o hábito de trazer grandes eventos para si, inclusive até para um canal um pouco mais barato e tudo mais, mas essa série, ela é simplesmente sensacional, vale a pena assistir. Eu não consegui comentar aqui no canal, mas se você assistiu, deixe seu comentário que eu quero saber se você também curtiu Invincible. Abril. O mês de abril não trouxe grandes produções, até porque é o mês do Oscar, foi a 93ª cerimônia da entrega da academia e, claro, homenageou muita gente e tudo mais, e para nossa surpresa, uma diretora asiática levou o Oscar de melhor direção e ela está contratada diretamente para trabalhar em um filme da Marvel. Foi a Chloe Zhao que dirigiu, inclusive, Os Eternos. Maio entrega pra gente logo no dia 7 o Legado de Júpiter. Você achou que o Legado de Júpiter era de 2020, né, meu amigo? Mas é desse ano, exatamente. Foi entregue no dia 7, tem 8 episódios apenas e ele é parte do Miller World, exatamente, do Mark Miller, que é o grande criador dos quadrinhos dessa série. E aqui a gente tem a história dos filhos de super-heróis que lutam para assumir o legado dos seus pais, mas as tensões aumentam e as regras antigas não se aplicam mais para essa nova turma. Cara, e é bacana a gente ver como que essa história se desenrola e, infelizmente, não teve o tanto cartaz que ela merecia. Ela acabou sendo cancelada logo na sua primeira temporada, mas eu, particularmente, gostei bastante e, cara, eu gostaria de ver muito mais desse universo, que, inclusive,
pra muita gente que falou que parecia um cosplay mal feito e tudo mais, eu gostei bastante porque as roupas, inclusive, elas são bem fiéis ao que é nos quadrinhos. Dia 13 de maio trouxe Mortal Kombat. Meus amigos, essa é uma daquelas... Desculpa, daquelas produções que eu posso dizer pra vocês, 100% esquecível. Eu tinha esperança de que finalmente faria um Mortal Kombat bacana. Tentaram, tá que tentaram. Colocaram lá frases de efeito, alguns bordões que são clássicos do game e tudo mais, mas ainda não pegou, galera. Ainda tá faltando coisa para poder levantar essa série de adaptação de game. Bom, a história basicamente conta que o lutador de MMA Cole Young não conhece sua herança, não sabe o motivo do imperador da Exoterra ter enviado seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para ir atrás dele. Temendo pela segurança da sua família, ele se une a outros heróis para proteger a Terra. E tudo assim, como eu tô lendo aqui para vocês essa sinopse, tudo muito rápido, tudo muito sem explicação nenhuma. De repente você tá aqui, de repente você tá num lugar fantástico e não tem contexto. Cara, é muito chato, cara, muito chato. Eu não sei porque que ninguém acertou a mão ainda para Mortal Kombat. Bom, que continuem tentando, mas pelo amor de Deus, a próxima, que façam melhor. Army of the Dead, isso, Exército dos Mortos, que foi lançado no dia 21 de maio, dirigido pelo Zack Snyder, exatamente. Bom, a história conta que após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para realizar o maior assalto de todos os tempos. A história, exatamente, ela tem um ambiente distópico, clássico dos zumbis, e, cara, é uma Las Vegas sitiada, e eu até fiz um comentário desse vídeo aqui no canal, depois quem quiser pode ir lá nos cards para verificar. Cara, é bacana, mais uma vez o Zack Snyder retorna ao seu ambiente comum, ele gosta de fazer filmes de zumbi, e aqui a gente tem um grande elenco, né? Inclusive Dave Bautista, que faz o Drax em Guardiões da Galáxia, é o grande herói da história. Junho começa com um filme de terror, exatamente, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. O filme foi lançado no dia 3 de junho de 2021 e ele tem a direção de Michael Chaves, né? A história ela foi escrita pelo James Wan, que já escreve os dois filmes anteriores, inclusive é o responsável pela franquia. A história conta a volta do casal Ed e Lorraine Warren, e eles investigam um assassino que alega ter sido possuído pelo demônio. Cara, a história não tem aquele apelo, que é um dos filmes de terror que eu praticamente tenho muito, mas muito medo mesmo. Mas assim, é uma história assim que mexe com o seu psicológico até os eventos aterrorizantes mesmo. Vale muito a pena assistir, mais um dos filmes da linha Invocação do Mal, muito bacana de você conferir. Loki, exatamente, o deus da trapaça finalmente tem o seu espaço, a sua série. A série estreou no dia 9 de junho, tem 6 episódios no canal Disney Plus e conta exatamente as aventuras do deus da trapaça que sai da sombra de Thor e para embarcar numa aventura que acontece justamente depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Aquela cena do prédio que o Tesseract para no pé dele e ele consegue sair dali, ele praticamente redesenha a realidade quando faz isso e ele acaba caindo nas mãos da TVA, uma agência que organiza e mantém a linha do tempo sagrada em dia, até que os eventos efetivamente acabam saindo do controle e ele conhece as suas variantes, que dá justamente o primeiro passo para o multiverso tão aguardado pelos fãs dos quadrinhos da Marvel e agora do MCU. Lupin, segunda temporada. O ladrão mais charmoso e mais envolvente da Netflix volta em uma segunda temporada e a série estreou no dia 11 de junho com apenas 5 episódios. Nessa segunda, o Hassan busca por vingança contra Hubert Pellegrini, que acabou devastando a sua família. Encurralado dentro dessa situação, ele agora precisa pensar em um novo plano, mesmo para que isso ele tenha que se colocar em perigo. Cara, eu acho sensacional, principalmente pelo ator, né, que inclusive ele fez o Bishop, né, em X-Men, e também aquele filme francês sensacional, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas sensacional. O filme, a série consegue envolver realmente, você entende as tramas do Lupin durante a série toda, é muito bacana, vale a pena vocês conferirem e ó, tudo tem força aí para vir uma segunda temporada, uma terceira temporada. Um Lugar Silencioso, parte 2.
Bom, a família Abbott retorna neste futuro distópico, só que agora a gente entende um pouco de como tudo isso começou. Bom, o filme ele foi lançado no dia 17 de junho, é mais um dos filmes que foi adiado devido à pandemia por várias e várias vezes, e agora ele tem a sua estreia, dirigido pelo próprio John Krasinski, que faz parte do elenco, é o pai dos Abbott, e ali eles enfrentam os terrores do mundo exterior, enquanto a luta pela sobrevivência tem que ser feita em silêncio, como foi no primeiro filme. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que os caçam pelo som não são as únicas ameaças no caminho da areia. Cara, é sensacional porque assim, você vê a luta pela sobrevivência não só com os monstros, mas você vê como as pessoas também são transformadas por conta disso. Não transformadas desfigurativamente falando, mas a índole das pessoas. Os monstros, eles ganham outras caras, né? É bacana essa metáfora que é colocada aqui, e a aventura da família Abbott só aumenta. Vale muito a pena conferir. Velozes e Furiosos 9. O filme vai pelo número 9 agora, cara, eu não sei até quando vai Velozes e Furiosos, cara. Acho que eu vou estar velhinho, bem velhinho, que eu já tô, e vai estar rolando ainda, né, Velozes e Furiosos. Bom, o filme ele foi lançado no dia 24 de junho, é dirigido pelo diretor Justin Lin e teve uma bilheteria de 726,2 milhões de dólares. Cara, não tem como falhar uma grana dessa. Bom, a história conta que Dominic Toretto e a Letty, eles vivem uma vida pacata ao lado do seu filho, mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom, seu irmão desaparecido Jacob, que é interpretado por ele, John Cena, que retorna e está trabalhando ao lado de Cypher, que é interpretada pela Charlize Theron, e cabe ao Dom reunir a equipe novamente para enfrentá-los. É aquele filme com a mentirada de sempre que apetece a gente, é carro voando, é avião perseguindo em voo baixo, é coisa doida, cara, é um negócio doido o tempo inteiro, mas vale muito a pena, porque é uma diversão a gente assistir Velozes e Furiosos. Julho, A Guerra do Amanhã. Cara, a HBO entrega pra gente, olha, francamente, fazia muito tempo que eu não assistia um filme que me prendia na cadeira, assim, com tensão e querendo saber o que vai rolar depois disso. Bom, A Guerra do Amanhã, ela estreou no dia 2 de julho de 2021, a direção é de Chris McKay e o roteiro de Zach Dim. Bom, a história conta que o mundo ficou chocado quando um grupo de viajantes do tempo chega em 2051 para entregar uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal. Cara, o filme ele faz uma brincadeira exatamente com essa coisa de viagem no tempo, só que pega outros elementos como o ambiente de The Walking Dead, sabe, aquela coisa de o futuro devastado pelos zumbis. Brinca com aquela questão do Alien, o resgate, e também, para quem tem a referência, principalmente na cena da neve, vai ter referência também com o Enigma do Outro Mundo. Eu não comentei esse filme, que pena que eu não parei para falar desse filme, não tive tempo de falar dele, mas é sensacional, meus amigos, vocês têm que assistir. Que filmaço, A Guerra do Amanhã, é sensacional, vale muito a pena vocês assistirem. Viúva Negra, exatamente, agora a vez da Vingadora mais poderosa de todas. O lançamento ficou no dia 8 de julho de 2021, outro filme que sofreu demais com a pandemia e teve adiamentos e agora teve a sua vez. Bom, a direção é de Kate Shortland, é mais um filme que a Marvel entrega logo praticamente abrindo esta fase 4, por assim dizer, e ali a gente vê a história do nascimento da Viúva Negra, então conhecida como Natasha Romanoff, que é entregue à KGB e que a prepara para se tornar a sua agente suprema. Porém, o seu próprio governo tenta matá-la quando a União Soviética se desfaz. E ali a gente tá aberto para tudo, cara. Ali você conhece toda a história, o que é o QG das Viúvas Negras, por que elas são assassinas assim a comando de um certo sistema, e com quem as comanda, como que ela se libertou desse comando, por que ela se tornou uma vingadora. Todas essas respostas, a infância dela, a irmã dela, Helena Belova, tá lá, tudo isso
faz um contexto da malha poderosa do que a gente conhece de Viúva Negra ficar mais poderosa ainda. E principalmente a gente conhece o arqui-inimigo dela, que é o treinador, e ele consegue replicar os movimentos de todo e qualquer combatente. Então assim, vocês vão ver cenas em que ele consegue reproduzir os movimentos do Capitão América, do Homem-Aranha, do T'Challa e de muitos outros personagens, tudo, inclusive da própria Viúva Negra. E cara, é sensacional, é um combate ferrenho, e ali esse filme é a nossa despedida da Viúva Negra, e sim, a primeira aparição da nova Viúva Negra e Helena Belova, que inclusive no final do episódio, na cena pós-créditos, já deixa uma brecha para a sequência da série Gavião Arqueiro. Space Jam, um novo legado. Cara, 100% esquecível. Pra que gastam dinheiro com um negócio desse? Eu pus aqui na lista porque assim, eu fiz um react do vídeo, do trailer disso daí, eu achei interessante na hora, vi referências lá e tudo mais, mas cara, vou contar pra vocês, ó, o filme foi lançado no dia 15 de julho, a direção é do Malcolm D. Lee, e teve uma bilheteria de 162,8 milhões de dólares. Caramba, velho. Bom, a história conta, é praticamente um copia e cola do que a gente viu do Space Jam de 1900 e bolinha, né? O superastro do basquete, o LeBron James, ele se junta à gangue do Looney Tunes, né? Pernalonga, Patolina e tudo mais, para derrotar o Goon Squad e salvar o seu filho depois de ter sido sequestrado por essa galera. Quem tá no filme, galera, vocês não vão acreditar, é o Don Cheadle, que faz o Máquina de Combate em Vingadores. Meu, tá ridículo, é um tempo perdido, enfim. Encerro por aqui para falar de Space Jam. Céu Vermelho Sangue, mais uma produção original da Netflix. Conta a história, né? Peraí, antes de eu contar a história, é assim. O filme, ele foi lançado no dia 23 de julho e tem a direção de Peter Thorwald. Bom, a história conta o seguinte: depois que um grupo de terroristas sequestra um avião, uma mulher misteriosa é forçada a revelar a sua verdadeira natureza para proteger o seu filho. Cara, é exatamente assim. Tem até o Dominic Purcell, né, que faz inclusive Legends of Tomorrow. A história começa assim, tão estranha, a gente percebe que ela não é normal. Claro que não precisa demorar muito, você percebe que tem uma ideia de vampiros dentro da história, né? E obviamente ela é a vampira na história, dá pra ver até nos trailers e tudo mais. E ali o problema todo acontece com o avião voando, né? Eles são sequestrados, o filho é sequestrado, ele é ameaçado, e ali ela tem que pôr pra fora toda a sua natureza monstruosa para poder defender o filho dela. É bacana, é um filme controverso, muita gente torceu o nariz com a produção, mas eu praticamente gostei do tema. Essa coisa dos vampiros, ela é explorada, não é de hoje, mas dessa forma eu praticamente não tinha visto ainda. Vale muito a pena vocês conferirem. Mestres do Universo Salvando Eternia, parte 1. Exatamente. A primeira parte foi entregue pra gente no dia 23 de julho. É original da Netflix também, com 5 episódios. E o bacana é que esse Salvando Eternia conta um contexto de He-Man que a gente sai um pouco do que é comum daquela época da década de 80. Então, assim, a gente vê desdobramentos dentro de Eternia, da relação dele com o esqueleto, da Tila. E, cara, o povo torceu o nariz porque tiramos o He-Man da zona de conforto e a gente entrou para algo épico. Eu particularmente achei com essa natureza. Teve gente que torceu o nariz, teve youtuber xingando e o caramba, tem youtuber que não tem nem idade para dizer que perdeu a infância por causa disso daqui, porque a pessoa já é infantil e acabou dizendo bobagem. Bom, de qualquer forma, a história conta o seguinte: depois de uma batalha catastrófica dividir Eternia, Tila e uma aliança improvável precisam enfrentar o fim do universo. Porque, cara, nesta série, o Adam, ele é praticamente morto. E aí a gente conhece o que existe para além de Eternia. Que existe um céu, né, em Eternia. E quais são os segredos do castelo de Grayskull. E o principal: o esqueleto, ele assume os poderes de Grayskull. Que bacana, eu adoraria ver isso daí em live action. Sensacional. Bom, galera, fica de olho que vale muito a pena assistir sim.
Jungle Cruise. Jungle Cruise, também um lançamento do canal Disney Plus. Ele foi entregue pra gente no dia 29 de julho e é dirigido pelo John Colette Serra. Bom, a história conta que a doutora Lily Holcomb pede ajuda do sagaz capitão Frank Wolf para levá-la à Amazônia em seu barco em ruínas. Juntos, eles procuram por uma árvore ancestral que detém o poder de curar, e uma descoberta deve mudar o futuro da medicina. E a história, obviamente, para ter aquele hype, a gente tem lá o The Rock e a Emily Blunt e também o Jesse Plemons, que fez, inclusive, Breaking Bad, né? Cara, muito bacana. A história lembra bastante, para quem nunca ouviu falar, Tudo por uma Esmeralda e também um pouco de Indiana Jones, só que bem pouco, é mais para Tudo por uma Esmeralda. E é um filme assim de aventura na floresta e tudo mais, bem bacana. Não é para você pensar demais, é uma coisa divertida. O Dwayne Johnson e com a Emily Blunt, eles fazem uma parceria muito bacana, vale bastante a pena vocês assistirem. Agosto. O Esquadrão Suicida, The Suicide Squad, você pode até chamar de o Esquadrão Suicida 2, que é a versão dirigida pelo James Gunn. Isso foi entregue pra gente no dia 5 de agosto e, cara, foi uma bilheteria de 167,4 milhões. Válido demais, porque foi assim, que filme surtado. Bom, a história conta o seguinte: o governo envia as supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e destruição com o coronel Rick Flag. Cara, Arlequina, Bloodshot, Peacemaker, que inclusive por causa desse filme, o Peacemaker vai ganhar uma série agora em janeiro de 2022. Cara, filme surtado. Cara, no filme tem inclusive o Starro, cara, um monstro estrela do mar gigantesco. Cara, é só o James Gunn pra tomar coragem pra fazer um negócio desse. O cara fez um guaxinim e uma árvore falante, ele pode fazer o que ele quiser, cara. Então, Suicide Squad é mais do que recomendado, é filmaço, é geek na veia, vale a pena, põe aí na sua listinha e assiste se você ainda não conferiu. Stargirl, segunda temporada. Essa série eu incluí aqui na lista, apesar dela não estar no radar, nos grandes radares do ano, mas ela é sensacional, é canônica com relação aos personagens da DC Comics, da antigos e tudo mais, e entra agora com a sua segunda temporada. São 13 episódios e o primeiro foi a estreia da série foi em 10 de agosto. Bom, a série conta seguindo com Courtney Whitmore, que assume o cajado do poder, como uma estudante do segundo ano do ensino médio, seu padrasto Pat Dugan, que é interpretado pelo Owen Wilson, pelo irmão do Owen Wilson, cara, eu não me lembro agora o sobrenome dele. Bom, enquanto ela lidera um grupo improvável de jovens heróis, eles que devem assumir o legado da primeira equipe de super-heróis da DC, a Sociedade da Justiça da América. Só que dessa vez ela vai enfrentar um inimigo muito poderoso. Cara, dessa vez vocês têm até Lanterna Verde, cara. O poder do Lanterna Verde manifestado na série. Tem novos personagens, eles se juntam com os vilões para poder inventar um inimigo em comum. É sensacional, é distópico em alguns momentos, vale muito a pena. Se você nunca ouviu falar de Stargirl, meus amigos, vale muito a pena conferir a série desde a primeira temporada, que é sensacional. What If, exatamente, a série animada do Disney Plus, tão aguardada pelos fãs, inclusive por mim, chegou finalmente no dia 11 de agosto com 9 episódios e ela conta exatamente assim: reimagine os maiores eventos do universo Marvel e pondere as realidades que podem nascer. Ou seja, recoloque os personagens em locais que são exatamente distópicos do que é comum, mude, redesenhe as realidades e pondere a questão: e se? Cara, já deixo a brecha aqui para vocês. Um dos episódios mais incríveis dessa série é o do Doutor Estranho, que inclusive tem relação direta com o trailer que foi apresentado em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É praticamente um copia e cola, é sensacional. Se preparem que vem chumbo grosso por aí. Free Guy assumindo o controle. Free Guy com o Ryan Reynolds, cara, que grata surpresa para quem
Pra quem viu os trailers desse filme, não deu tanta atenção assim, mas é sensacional, cara. O Ryan Reynolds não erra, né? Bom, errou em Lanterna Verde. Bom, mas assim, foi lançado esse filme no dia 19 de agosto e quem dirige esse filme é o Shawn Levy, né? É produzido, inclusive, pelo próprio Ryan Reynolds e o Shawn Levy pelo Greg Berlanti, que faz quadrinhos, inclusive. Bom, conta a história de um caixa de banco preso em uma entediante rotina que tem a sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que ele é um personagem de videogame interativo. Agora, ele precisa aceitar a sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o seu próprio mundo. Cara, é o Tron às avessas. Só que não tem moto, não tem nada, mas assim, é como se você fosse o personagem jogando em primeira pessoa e você finalmente enxerga através de uns óculos que ele coloca lá, inclusive, né? Aliás, o colega dele diz no filme que os óculos são apenas para os heróis, só os heróis que matam, só os heróis que têm direito a usar o tal do óculos, que é justamente o comando que o usuário utiliza para poder pilotar os personagens, né? Muito bacana, vale muito a pena vocês assistirem. Confere aí, Free Guy. Setembro, Shang-Chi. Podemos dizer que Shang-Chi é o personagem que abre essa nova fase de heróis do universo Marvel nos cinemas. O lançamento foi no dia 2 de setembro de 2021. A direção é do Daniel Destin Cretton e teve uma bilheteria de 432,2 milhões de dólares. Bem rentável para um personagem tão desconhecido, assim como era o próprio Pantera Negra. O Shang-Chi também é um desses personagens que entram para essa inclusão de personagens, né, que são de outras etnias dentro desse universo de super-heróis. A história conta que Shang-Chi é filho do líder de uma organização criminosa poderosa. O rapaz ele foi criado desde criança para ser um guerreiro, mas decidiu abandonar esse caminho e fugiu para viver uma vida pacífica. Porém, tudo isso muda quando ele é atacado por um grupo de assassinos e se vê forçado a enfrentar o seu passado. Cara, nesse filme a gente tem elementos que resgatam filmes anteriores. O próprio Abominável que apareceu em Hulk aparece nesse filme e faz uma ligação, inclusive, com o Doutor Estranho, porque ele tem uma luta direta com o Wong, que acaba, pelo menos ali, sendo o Mago Supremo. Bom, cara, tá sensacional. O Shang-Chi traz os 10 anéis que foram esquecidos em Homem de Ferro 3, que foi, inclusive, corrigido com esse filme. Inclusive, o personagem que fazia o Mandarim nesse filme, ele é ridicularizado, ele é preso, inclusive estava até para ser executado pelo verdadeiro Mandarim da história. Cara, tá sensacional, os personagens são profundos, o drama da história é profundo, vale a pena você conferir. Shang-Chi, Round 6. O primeiro episódio ele foi entregue no dia 17 de setembro de 2021, a série tem 9 episódios. E, cara, mais uma vez, os sul-coreanos impressionam com a qualidade e a profundidade do drama. A história conta que um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário que os aguarda, mas as apostas são altas e mortais. Cara, você é surpreendido numa série onde a todo momento você acha que tudo é uma simples brincadeira, mas ela é mortal no seu resultado. Vale muito a pena, é uma série que dividiu opiniões, que bombou na internet e praticamente deixa perguntas sobre a índole das pessoas. Vale muito a pena você assistir Round 6 ou, pelo título original, Squid Game. Star Wars está de volta com Star Wars Visions. Essa série foi muito aguardada porque se trata de uma animação feita com um dos principais estúdios de mangá e anime de todo o planeta. Bom, a série foi entregue no dia 22 de setembro, também faz parte do canal Disney Plus e ela tem 9 episódios. Bom, Star Wars Visions é uma série dos Estados Unidos com curtas metragens em formato de animação japonesa criada só para essa plataforma e valorizando demais
o efeito Star Wars na vida da gente. A gente tem histórias ali que contam exatamente o cânone, só que o cânone do que o próprio George Lucas utilizou como referência para transformar o universo fantástico da trilogia clássica que nós conhecemos hoje. Vale muito a pena vocês assistirem. Star Wars Visions é espetacular. Doom Patrol, terceira temporada, traz de volta os personagens mais distópicos do universo DC, que inclusive foram referências há anos atrás na construção do que conhecemos como os X-Men. Bom, o primeiro episódio foi entregue no dia 23 de setembro e ao todo são 10 episódios. Nessa nova fase começa exatamente onde parou a segunda, né? Que a Doom Patrol e a Wax Patrol, mostrando a alteração daqueles acontecimentos e a grande consequência do despertar da Dorothy e da morte de Niles, que era o grande mestre, o grande criador e, enfim, mentor de toda a equipe da Doom Patrol. Cara, se você quer saber de um negócio que é distópico, é essa série, tá? Aliás, eu tô vendo a hora que o Cyborg, como o próprio Mutano fez, vai sair desse cenário e vai entrar para os Jovens Titãs. Série incrível, vale muito a pena vocês conferirem. 007 Sem Tempo para Morrer. Esse filme foi entregue pra gente no dia 30 de setembro e ele é dirigido pela Cary Fukunaga. Bom, a história conta que o James Bond ele deixa o MI6 e se muda para Jamaica, mas com um antigo amigo, como esse antigo amigo aparece, ele pede a sua ajuda para encontrar um cientista desaparecido. O Bond mais uma vez mergulha no caso e percebe que a busca é, na verdade, uma corrida para salvar o mundo. Nesse filme, a gente inclusive tem a introdução da possível futura nova James Bond, que vai ser mulher dessa vez. Tá sensacional, é um filme repleto de ação. O Daniel Craig, ele nasceu pro papel e, cara, sensacional, é um fechamento pro personagem para passar a tocha em primeira escala. Sensacional, vale muito a pena vocês assistirem. Outubro, Venom, Tempo de Carnificina. Eu não sei nem o que falar, galera. Olha, como os caras gastam dinheiro com bobagem. Mais uma vez, o filme já estava fadado ao fracasso, já nos trailers. Para quem é fã do personagem Venom, já sabe que ali é uma galhofa, o que fizeram com ele é uma palhaçada, mas enfim, o povo gosta, o povo vai assistir e ali o filme rendeu. Bom, o filme foi lançado no dia 7 de outubro e a direção é dele, do Andy Serkis, que fez o Sméagol em Senhor dos Anéis. Bom, a história conta o relacionamento entre o Ed e o Venom, o Ed Brock e o Venom, que esse relacionamento está evoluindo inclusive. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esses dois lados descobrem como viver juntos e de alguma forma de se tornarem melhores amigos, mais juntos do que separados. Só que junto disso, eles finalmente vão enfrentar um inimigo que ficou nos pós-créditos do primeiro Venom. Exatamente, o Carnificina. Cara, e tá sensacional, porque assim, quem dá a vida pro personagem é... Caramba, esqueci o nome do ator. Bom, quem se lembrar, coloca o nome dele aqui nos comentários. Mas assim, finalmente a gente tem o Carnificina. É uma pena que ele é muito pouco explorado, porque nos quadrinhos ele tem uma longevidade, ele tem uma possibilidade de ir mais além. Fora outros personagens que também fazem parte desse universo, inclusive do próprio universo do Carnificina, também estão no filme e vale muito a pena você assistir, só para você ter o gostinho de ver a adaptação. Porque o filme em si, galera, é mais uma vez aquela tristeza do que foi o primeiro. Dia 16 de outubro entregaram pra gente o evento que esperamos o ano inteiro, DC Fandom, e ele trouxe só cacetada, galera. Trouxe trailer do Adão Negro, do Shazam Fury of the Gods. Aliás, do Shazam foi só uma visão dos bastidores, o que eles estão fazendo, entrevista com o Zach Levi e tudo mais. O trailer do Flash, que mostra o multiverso na DC, finalmente. E também uma breve aparição das orelhinhas do Batman do Michael Keaton de 89. Uma breve também sobre a produção de Aquaman 2, mostrando um pouco dos desenhos de produção. Um pequeno trailer da personagem Naomi, que vai ser uma novidade agora no universo da DC. E, claro, o trailer mais aguardado do evento, o último trailer de The Batman, que foi incrível, foi evento, a gente
pirou. Transmitimos o evento todinho no canal. Quem quiser depois conferir, tá lá nos cards, dá uma olhadinha. Cara, que evento espetacular. DC Fandom é um exemplo para muitas empresas que estão fazendo esses eventos agora. Duna, finalmente entregaram pra gente uma adaptação do filme que há anos atrás foi sofrível de ter sido feito, e agora Denis Villeneuve entrega pra gente, e essa entrega foi no dia 21 de outubro de 2021. Cara, a história conta basicamente o que já sabemos, né? O Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além da sua compreensão. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo. Cara, a gente tem a Zendaya na história, e a gente tem o próprio... caramba, o cara que fez o Thanos, cara. Meu Deus, eu tô esquecendo o nome dos atores todos. Bom, enfim, a gente tem grande elenco aqui, tá sensacional. E finalmente a gente vê um universo de Duna com clareza, cara, porque o filme dos anos 80, ele ficou muito rebuscado, ele se atropelou todo, não havia os recursos necessários para que a grandiosidade que a história conta nos livros fosse adaptada, e o Denis Villeneuve conseguiu fazer isso. O filme, ele é entregue como parte 1, então tudo demanda da resposta que o público vai dar por esse filme, para finalmente a gente poder assistir o que realmente vai ser a parte 2. Não vejo a hora disso acontecer. Antlers, Espíritos Obscuros. Esse filme eu coloquei aqui na lista porque eu fiz um react desse trailer há muito tempo atrás, acho que 1 ano e meio mais ou menos atrás, e teve um inscrito que desvendou praticamente a lenda do Wendigo, e eu quero justamente colocar aqui, justamente porque esse filme eu também fiquei curioso, principalmente por ele ser uma produção do Guilherme Del Toro, exatamente o que fez o Hellboy e que também fez o Labirinto do Fauno, né? A data de lançamento foi no dia 28 de outubro de 2021 e a direção é do Scott Cooper. A história conta que uma professora de uma cidade do Oregon, a atriz Kerry Russell, e o seu irmão, o xerife local, o Jesse Plemons, eles descobrem que um jovem estudante está mantendo um segredo perigoso com consequências assustadoras. O filme, então, tem essa produção do Guilherme Del Toro, e realmente ele é escuro, ele é sombrio, e realmente, cara, monstruosidade, aquela atmosfera demoníaca típica do Guilherme Del Toro. É um filme assim, não é um blockbuster como a gente tem visto muitos que já passaram por aqui, mas é um filme interessante, vale a pena vocês conferirem. Se você tem curiosidade, Antlers, Espíritos Obscuros, vai lá conferir. Army of Thieves, exatamente, o Exército de Ladrões, é o filme que justamente antecede os eventos de Army of the Dead, que eu já acabei de falar para vocês anteriormente. Bom, o filme foi lançado no dia 29 de outubro, e ele é dirigido pelo Matias... cara, não vou saber falar o sobrenome dele. O cara é alemão, desculpa, tá difícil. Bom, então esse filme é uma continuação direta de Army of the Dead, Invasão em Las Vegas, dirigido pelo Zack Snyder. A história conta de uma mulher misteriosa que recruta um bancário conhecido como Dieter para ajudar a equipe a arrombar 3 cofres lendários na Europa. É meio que um desafio, meio que um preparo para fazer com que ele arrombe o cofre mais poderoso de todos, que inclusive está escondido lá em Las Vegas, e o filme do Army of the Dead conta essa parte. Vale a pena vocês conferirem. Novembro abrimos com Marvel, Os Eternos, 10 heróis são entregues pra gente de uma vez. E ali vamos entender o que acontece. O filme foi entregue no dia 4 e é dirigido, como eu disse para vocês, pela oscarizada Chloe Zhao. Bom, os Eternos, eles são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, moldando sua história e suas civilizações, enquanto batalhavam contra os malignos deviantes. Bom, os Eternos, eles são praticamente a aurora dos tempos dos heróis da Marvel como um todo. E aqui a gente tem esse início muito bem contado, aliás. Esse filme dividiu opiniões também, até porque são 10 heróis sendo apresentados num único filme. Então tem muita história para ser contada e, obviamente, a Marvel deu o seu jeitinho para fazer com que isso ficasse muito interessante. Vale muito a pena, é um filme que tem escala épica e, se você não assistiu, tem uma cena pós-créditos, aliás,
duas cenas pós-créditos que definem muita coisa, principalmente novos personagens e um futuro brilhante para os próximos filmes do MCU. Arcane, League of Legends. Arcane é um dos anúncios do evento que a Netflix preparou esse ano. E cara, eu francamente, quando eu vi o trailer, eu falei, olha o visual, cara. Parece que a gente tem uma animação ali 2D, só que a 3D ao mesmo tempo, sabe? É muito bem feito, cara. E aí a história, essa série foi entregue pra gente no dia 6 de novembro, são 9 episódios e conta assim. Em meio a um conflito entre as cidades gêmeas Piltover e Zone, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis. Cara, é sensacional, é baseado praticamente no jogo League of Legends, no LoL, que todo mundo conhece. Eu não jogo, mas eu fiquei encantado com a qualidade visual e o contexto dramático dessas histórias. E claro, todo esse envolvimento, né? Tem um ar assim meio cyberpunk, né? Da história. Sensacional, cara. Vale muito a pena. É uma das melhores séries que eu já assisti na Netflix até agora, né? Inclusive, ela contrapõe, né? Contra Love, Death and Robots. Só que muito melhor, com muito mais amplitude, com muito mais drama. Sensacional. Vocês não podem perder de assistir Arcane. Ghostbusters Mais Além, os Caça-Fantasmas estão de volta. Esse filme, ele é praticamente um resgate do clássico Caça-Fantasmas, lá com Dan Aykroyd e todos os personagens, e praticamente passa-se uma pá de cal em cima daquele fiasco com as meninas lá, né? Enfim, o filme foi lançado no dia 18 de novembro de 2021 e é dirigido pelo Jason Reitman. É uma adaptação direta dos Caça-Fantasmas. A história conta que uma mãe solteira e seus 2 filhos se mudam para uma nova cidade e descobrem que tem uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o legado secreto de seu avô, que é o Pete Hackman. Cara, que nostalgia, velho. Esse filme, assim, eu assisti ele aqui em casa. Eu pirei, velho. Eu não imaginei que fosse tão lindo, cara. Que lindo! E assim, tem o Paul Rudd na história, eu não sei o nome desse garoto do Stranger Things. Cara, tá demais, cara. Eles conseguiram remoçar a história dos Caça-Fantasmas, só que sem perder aquele ar melancólico dos Caça-Fantasmas que a gente assistiu lá com a Sigourney Weaver. Cara, sensacional, imperdível. Põe aí na lista, porque esse é um daqueles que é top 10. A Profecia do Inferno, Hellbound. Meus amigos, os coreanos estão dando as regras, cara. Essa série ela estreou no dia 19 de novembro, é original da Netflix, também foi um dos anúncios lá do evento da Netflix. São 6 episódios, mas denso, cara, denso. Pesado, cara. A história conta o seguinte: as criaturas sobrenaturais surgem no mundo para levar os condenados para o inferno. Em meio ao caos e ao mistério, uma seita religiosa que é cruel e violenta também surge, se aproveitando desses eventos. Cara, é uma série que deixa muitas perguntas, principalmente sobre a questão da índole das pessoas, né? E principalmente essa seita que se aproveita dessa oportunidade, dessas criaturas levando, né? Como eles doutrinam as pessoas usando esse conceito de que se você não fizer essas coisas certas, você vai ser levado para o inferno, e os desdobramentos que isso levam com relação ao ponto de vista da população e das pessoas. Cara, é demais. Hellbound, inclusive, deixou uma cena pós-créditos que eu vou te falar. É espetacular. Vale muito a pena. A Hellbound é outra que você tem que colocar aí no seu top 10. Cowboy Bebop. Sofrível. Os caras fizeram 10 episódios. Também estreou no dia 19. Estreou junto lá com o Hellbound. Meu Deus, cara, eu gosto quando fazem as adaptações dos animes para as telas. Mas aqui foi desperdício de verba. Cara, gratuito. Bom, a história conta assim: os caçadores de recompensa Spike Spiegel, inclusive,
Jet e Faye rodam o sistema solar em busca de trabalho. Mas o maior desafio do grupo é fugir do passado de Spike, que é cheio de idas e vindas, tem inimigos caricatos, é um negócio assim que não te anima, é uns diálogos arrastados. Eu fiz um comentário da série, inclusive, aqui. Meu Deus, cara, por que gastam dinheiro com coisas assim? Se não vai fazer bem, então não faz. Ou então faz igual Hellbound, coloca só 6 episódios, mas se aprofunda, vai no contexto do personagem. Cara, não disse a que veio essa série. A Roda do Tempo. A novidade, né, do HBO, acho que é do HBO, se eu não me engano. Também estreou no dia 19. Nossa, o dia 19 foi uma disputa. Todo mundo dando ombrada um no outro para ver quem é que consegue aparecer primeiro, né? Bom, é uma adaptação direta dos livros do Robert Jordan. Tem 7 episódios. E aí conta a história, conta o seguinte. Mia Rainey é membro de uma organização mágica, né? E ela leva 5 jovens em uma jornada cheia de desafios, acreditando que um deles pode ser o dragão renascido, um indivíduo poderoso que, segundo a profecia, irá salvar ou destruir o mundo. Olha, francamente, essa série no começo me empolgou, porque ela tem um ar de Senhor dos Anéis. Só que foi chegando um pouco mais pra frente, cara, desculpa, eu digo isso pro meu amigo Welber, né? Cara, começou a me dar uma sensação de cosplay, sabe? Bem fajuto, como a gente costuma chamar de cospobre. Meu, não faz isso com a gente, cara. Não com toda essa qualidade de produções que estão surgindo aí. Fazer um negócio desse, cara, logo numa estreia de série, não dá. Tem que fazer uma coisa bem feita e, francamente, eu não me animei a continuar. Eu parei no 4º episódio e não segui adiante, galera. Para quem assistiu e quiser me convencer, escreve aqui no comentário se eu devo ou não continuar assistindo A Roda do Tempo. Mestres do Universo Salvando Eternia, parte 2. Cara, eu tava ansioso por isso, porque eu assisti a primeira, achei demais os desdobramentos que o mundo de Eternia nos trouxe. E aqui, no dia 23 de novembro, mais 5 episódios contando o que segue ali pra frente. Depois de unir forças com o He-Man para vencer a Maligna, só para traí-lo novamente e ser levado para longe pelo herói, o esqueleto retorna à Montanha da Serpente para encontrar os seus antigos asseclas, o Triclope, o Mandíbula, que estão adorando uma nova deusa conhecida como a Placa-Mãe. Bom, cara, quando chega nessa parte é sensacional, porque já tá brecha para uma nova personagem heróica também que tá pra gente. Pra quem é esperto já tá sabendo que eu tô falando dela, tá She-Ra. Não sei como eles vão contar a chegada dela, mas do jeito que foi épico essa história contada no universo do He-Man, pra chegar a She-Ra vai ficar mais ainda. Cara, a Teela é filha da feiticeira, cara. Tá demais. É uma das séries assim que tinha que ser live action obrigatoriamente. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Gavião Arqueiro, exatamente. Clint Barton retorna para o cenário no canal Disney Plus e a série estreou no dia 24 de novembro, praticamente, com 6 episódios. Bom, a história conta que após anos dedicado ao seu alter ego, né, o Gavião Arqueiro, o Clint Barton agora precisa passar, né, a tocha adiante. Só que ele tem um legado, né? Quando, não sei se vocês recordam, os eventos de Vingadores Ultimato, depois que os filhos e a família toda foi dizimada no estado do Thanos, ele fica revoltado, veste o manto de Ronin e sai matando o bandido para tudo que é lado, criando um legado de ódio contra ele, e ele acaba atingindo as altas castas da criminalidade em Nova York, né? E aí, no meio disso tudo, ele acaba se encontrando com uma pessoa que admirou ele desde pequeno, principalmente nos eventos lá de 2012 de Vingadores, que é a Kate Bishop, que é interpretada pela Hailey Steinfeld. Para quem não se lembra da Hailey Steinfeld, ela foi a parceira do Bumblebee no filme do Transformer, né? E ela é uma arqueira de 22 anos que tem ele como o grande herói da vida dela. Quando uma imponente presença do passado de Barton começa a ameaçar sua família, os dois arqueiros se juntam para poder enfrentar essa ameaça. Tá sensacional. Essa série, inclusive, é outra que dividiu opiniões. Teve youtuber aí que jogou no lixo, mas é uma série que trouxe personagens importantíssimos e ela dá rumos para a entrada de grandes
e importantes personagens que canonizam, inclusive com personagens que apareceram em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Gavião Arqueiro tá sensacional. Assiste, não fica na dúvida não. Vai lá no Disney Plus e confere. Dezembro. Perdidos no Espaço, terceira temporada. Essa série, cara, ela é injustiçada demais, porque ela é sensacional, cara. Conseguiram fazer um resgate do Perdidos no Espaço clássico, só que repaginado de um jeito que não perde o contexto do clássico dos anos 60. Bom, a série ela foi estreada, a terceira temporada, no dia 1º de dezembro, tem 10 episódios e essa terceira temporada encerra praticamente a produção. Bom, além de tudo isso que eu falei, galera, essa série ela consegue canonizar o Dr. Smith, o robô, e atualiza esse universo de uma forma tão bacana. O Will Robinson, cara, que gracinha que ficou. Agora ele já é um adulto praticamente, né? A história evoluiu, a família evoluiu. Cara, eu não tenho o que falar. Vale muito a pena. Assistam as 3 temporadas, todas elas são 10 episódios. Todos eles incríveis e os desdobramentos que tudo isso leva são fantásticos. Perdidos no Espaço, dá uma chance para essa série. Ela é muito bacana. Tivemos mais um evento, a CCXP Worlds, com muitas novidades, só que eu particularmente estava atrás de algumas coisas que estavam chegando. O trailer do Peacemaker, a primeira aparição do trailer do Peacemaker, tivemos entrevistas com os vilões de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, foi sensacional. Willem Dafoe, o Alfred Molina e o Jamie Foxx dando seus pontos de vista, muito divertida a entrevista, que deu mais hype ainda pro filme e, cara, sensacional. E ali a gente também teve um trailer de Homem-Aranha entre o multiverso, cara. A Gwen Stacy pega o Miles Morales para viajar nos multiversos e no meio do trailer não aparece lá o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, no meio daquilo tudo para deixar a gente com a cabeça pilhando ainda mais. Então, cara, tá chegando aí o Homem-Aranha, mais uma vez a animação da Sony, que vai ser sensacional. E também tivemos aí um material especial de Matrix Resurrections, Matrix 4, que inclusive é a nova fase das irmãs Wachowski, trazendo de volta esse universo fantástico que nós conhecemos lá nos anos 90. E aí chegou o grande momento, meus amigos, Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Cara, só precisava ter só ele, o ano inteiro. Que é isso, cara? Que filme incrível, que filme incrível. Ele satisfez a minha alma nerd, acho que a alma nerd de praticamente milhões de nerds do planeta inteiro, trazendo o fanservice absoluto, o fanservice verdadeiro, honesto. Sensacional, exatamente. Eu já falei o filme com spoilers. Os 3 aranhas estavam lá: Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland. Que trio espetacular, sem falar também com todos os vilões. Que filme inédito, espetacular, e ele deixa uma brecha do multiverso para muita coisa. E cara, falando em multiverso, temos o Doutor Estranho na história, que inclusive no final do filme, depois da primeira cena pós-créditos, que inclusive é com o Ed Brock do Venom, a gente tem um trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que tem cenas muito similares ao What If, o episódio que eu falei para vocês. Espetacular. Tem o Shumagorá no trailer, cara. Putz, que esse dia, cara. Ó, o lançamento foi no dia 16 de dezembro e, cara, que surra nerd que foi Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Nunca mais a gente vai se recuperar depois de um filme como esse. Espetacular, obrigatório para você que é nerd ou apaixonado por cinema. Tem que assistir esse filme e tem que pirar como eu pirei. Sensacional. The Witcher, segunda temporada. Netflix entrega a continuação do andarilho, do bruxo poderoso caçador de monstros. Foi entregue no dia 17 de dezembro, logo depois da estreia de Homem-Aranha, com 8 episódios. E ali a gente tem ainda o caminho do guerreiro. E conta o seguinte: enquanto os reis do continente, elfos, humanos e demônios, lutam pela supremacia fora das muralhas, o Geralt de Rivia precisa proteger a garota, a princesa Ciri, de algo muito mais perigoso:
o misterioso poder que ela carrega dentro dela. Bom, para quem assistiu a primeira temporada viu quais são os desdobramentos dessa coisa do poder, porque a mãe da Ciri, ela tinha esse poder do caos, a magia do caos. E aqui, aos poucos, a gente vê o que a magia do caos dentro da Ciri é capaz de fazer, principalmente quando ela está perto daqueles monolitos que abrigam passagens para monstros. Sensacional, vale a pena, 8 episódios, é de boa, vocês vão pirar, tá sensacional a sequência de The Witcher. A Yennefer, ela não morreu, ela tá de volta, tá incrível, cara. Confere lá. Matrix 4 Resurrections foi lançado no dia 22 de dezembro pela diretora, né, Lana Wachowski, uma das irmãs Wachowski. E assim, eu vou falar de expectativa, não vou nem dizer a sinopse. Eu, como fã de Matrix, esperava que isso fosse uma revolução como foi o primeiro filme. E o que foi entregue pra gente aqui é mais do mesmo, que não justifica a forma do retorno e o porquê do Neo voltar ou da própria Trinity voltar. Bom, muitas lacunas, muitas perguntas, detalhes que inclusive nos outros 2 filmes que também foram rechaçados, filmes que foram criticados pra caramba, tirando o primeiro, pedaços que ficaram soltos ali não foram contados nesse filme e acabou deixando uma produção que tinha o poder de trazer de volta a essência de Matrix se perder pelo caminho. Bom, infelizmente, Matrix 4 morreu na praia e eu, francamente, cara, se você tem a curiosidade de conhecer, assista, mas olha, foi uma produção perdida, no meu ponto de vista. E encerramos dezembro com o livro de Boba Fett, que inicia uma nova fase para 2022. O caçador de recompensas mais poderoso da galáxia finalmente tem a sua série, que é justamente um desdobramento direto de um Mandaloriano, e mais do que o próprio Mandaloriano, é um desdobramento direto do cânone de Star Wars. Exatamente, é a continuação direta de O Retorno de Jedi. Cara, eu já pirei só nesse primeiro episódio, que estreou agora no dia 29. Quem tá à frente de tudo isso é o Jon Favreau e o Dave Filoni. Eu ainda não tenho a quantidade certa dos episódios, mas ele é baseado diretamente na franquia Star Wars. E ele, o Boba Fett volta com moral. O jeito que ele chegou no Mandaloriano, cara, a moral que ele chegou junto com a Fennec Shand, cara, tá demais. Tá demais, e ele volta na pele do Temuera Morrison. Ele tá bravo, ele tá com chagas depois de ter ficado preso dentro do estômago do Sarlacc. Ele consegue sair do estômago do Sarlacc. Tá demais, cara. Isso que foi só um episódio, que começou agora, na quarta-feira, dia 29. O próximo é só no Ano Novo, que inclusive é o anúncio de tudo isso. Ufa, meus amigos, eu quero dizer pra vocês que maratona, que prazer foi fazer esse ano inteiro de vídeos para vocês. Peço desculpas muitas vezes por não ter atendido às expectativas, principalmente quando as produções começavam e eu não tinha tempo de entregar, mas eu agradeço a você que durante todo esse tempo se manteve firme, trouxe opiniões, deixou seu comentário nos vídeos e deu esse hype para esse trabalho que a gente faz com tanto amor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona. Anotem aí os filmes e as séries que vocês mais gostaram e deixem o seu comentário aqui embaixo. De todos esses filmes e séries, quais dessas produções vocês acharam mais interessante, que valem muito a pena de se assistir e de recomendar para os seus amigos? Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse percurso que nós tivemos até hoje. Espero que vocês passem esse ano novo com muita saúde e muita harmonia, e com os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que vocês amam. Eu deixo aqui o meu beijo para vocês, um grande abraço e até mais no ano que vem com novos vídeos. Valeu!